Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 20, que nos diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O tema: necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades bíblicas. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 5, que traz por título Como ler as Escrituras. Discernir as verdades bíblicas, compreender as verdades bíblicas, isso é o dever do bom leitor da palavra de Deus, daquele que aprendeu de verdade a respeitar o texto, aquele que aprendeu de verdade a entender e aceitar aquilo que o texto está lhe ensinando, a não querer forçar a barra, a não querer forçar uma situação que o texto não está falando, levar o ensino para um lugar onde a Bíblia não apoia, criar doutrinas com que a Bíblia não concorda. Quando nós olhamos, irmãos, para a bagunça que está aí fora, que as religiões estão fazendo, nós ficamos surpresos e nos questionamos: de onde vem isso? De onde sai isso? Porque não sai da Bíblia, não vem da Bíblia. A Bíblia nos ensina como servir ao nosso Deus. A Bíblia diz quem é o nosso Deus. A Bíblia nos apresenta a verdade, qual é o seu projeto. Nós já chegamos neste ponto aqui, na lição de número 5, e ficou aí 4 lições para trás, nas quais nós já aprendemos bastante sobre o que é a Bíblia, sobre qual é a intenção da Bíblia, por que a Bíblia foi escrita. Qual é o objetivo de Deus com a Bíblia? Já aprendemos que ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra do apóstolo Paulo, do apóstolo João, ou de algum profeta, ou de Moisés. Ela é a palavra de Deus. Ele se responsabiliza por ela. Pois bem, se ela é a palavra de Deus e ela é, qual é o objetivo que Deus tem com ela? O que Deus pretende com ela? Qual é a intenção de Deus? Ao trazer a sua palavra, colocar em um papel e entregar na nossa mão. Para quê? Apenas para colocarmos embaixo do braço e irmos para as nossas igrejas? Apenas para abrirmos o texto e estarmos esfregando na cara das pessoas, acusando as pessoas dos seus pecados, apontando as falhas das pessoas, os desvios das pessoas? É para isso? Ou existe uma outra intenção? Qual é a verdadeira intenção? E então esse tema afirma isso, que nós precisamos do Espírito Santo para discernirmos as verdades bíblicas. A verdade bíblica é que a Bíblia apresenta o Senhor Jesus, a resposta de Deus para a violência do mundo, a resposta de Deus para o sofrimento do mundo, a resposta de Deus para a dor do mundo, a resposta de Deus para o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. O objetivo da palavra de Deus é esse. Entender a verdade bíblica, aceitar a verdade bíblica é aceitar Jesus como Ele é. Muitas igrejas têm Jesus no rótulo, mas não têm Jesus na prática. Muitos crentes têm Jesus no rótulo, mas não têm Jesus nas práticas. Não tem Jesus no comportamento, não tem Jesus no dia a dia. A verdade bíblica é aquilo que a Bíblia diz, e eu tenho que respeitar o que ela diz, aceitar o que ela diz e cumprir segundo o que ela me ensina, atendendo o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação, e sendo de verdade útil para essa sociedade onde eu estou inserido, e sendo para esta sociedade luz que verdadeiramente ilumina pela palavra de Deus, sal que verdadeiramente tempera e conserva pela palavra de Deus, não pelo meu desejo,
não pela minha visão limitada, mas pela palavra de Deus. Nós necessitamos sim do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que vai nos dar condições de fazermos essa obra. E nós devemos orar a isso, irmãos. E nós devemos orar a esse respeito, irmãos, pedindo todo santo dia que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos dê a direção para sermos uma bênção para a vida das pessoas que estão junto conosco. Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos dê da sua presença e do seu amor. Amém? Deus abençoe a todos nós. Fiquemos todos em paz.